Menino oferece serviço barato de deserbar e ao cantarolar revela segredo assustador da senhora. Marcela estava mergulhada em um mar de lembranças, remoendo a dor de um amor perdido. Seu coração, antes vibrante com a presença de Daniel, havia se tornado um campo árido, agitado apenas pelo vento da rotina. Nos dias longos e quentes, ela se dedicava à jardinagem, cuidando de suas flores e verduras como se fossem suas únicas companheiras. A luz do sol refletia nas pétalas, mas mesmo a beleza ao seu redor não conseguia apagar as sombras que Daniel deixou em sua vida ao partir. O lamento de uma alma presa a um casamento arranjado ecoava em cada canto de sua casa. A solidão caminhava ao seu lado como uma sombra. Foi inevitável pensar em Daniel. E quando a rotina parecia esmagá-la, surgiu Murilo, um garoto que jogava bola na rua. Oi, dona Marcela! Posso ajudar a capinar sua horta? Faço por um preço bom. Aquele menino, com seu sorriso sincero e olhar curioso, parecia um raio de... Murilo começou a trabalhar, a enxada em suas pequenas mãos hesitantes. Enquanto capinava, começou a cantarolar uma música antiga, uma melodia que Marcela não escutava há tempos. Suas notas traziam de volta os sussurros do passado, os risos de Daniel e um verão que parecia distante. Mas naquela canção havia mais do que apenas nostalgia. Havia uma tensão no ar que a fez estremecer. Nos braços secos do destino, Murilo cantava, e Marcela sentiu seu coração acelerar. Aquela música, carregada de uma tristeza inexplicável, também trazia à tona segredos. O menino não percebeu, mas as letras estavam entrelaçadas com a história da misteriosa senhora que morava ao lado, Dona Eloá, que sempre parecia observá-la com um olhar pesado. O amor que se foi nunca esquecerá. Essas palavras cortaram o coração de Marcela. A canção não a lembrava apenas de Daniel. Murilo, em sua inocência, estava revelando algo mais. Em cada nota, surgia a imagem da senhora, e Marcela lembrou-se de uma C. Dizia-se que Dona Eloá guardava um mistério obscuro, algo que a ligava a Daniel, o amor que deixou uma marca profunda na alma de Marcela. O que seria aquele segredo? A pergunta martelava em sua cabeça, como um tambor que não parava. Naquele instante tudo parecia interligado. A dor daquele amor perdido, a tristeza de um casamento sem amor e os sussurros do passado. Ela não queria acreditar que Dona Eloá pudesse ser a chave para entender o que realmente aconteceu. As palavras de Murilo vibravam no ar e Marcela estava paralisada, presa entre seu luto e a esperança de que a verdade pudesse curar suas feridas. O menino continuou a cantar. Sua voz feminina ecoava, envolvendo-a numa aura de mistério e curiosidade. E enquanto ele entoava mais uma estrofe, Marcela sentiu o vento mudar. Parecia que as sombras estavam vivas, dançando em seus pensamentos. O amor que um dia fora motivo de alegria, agora se tornava uma linha tênue entre dor e esperança. Ei, antes de continuarmos com essa, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Murilo continuou a cantar, suas notas flutuando como folhas ao vento. Marcela, absorta na melodia, não conseguia desviar seu olhar do garoto. Mas o que era aquele sentimento inquietante crescendo dentro dela? O coração pulava. A canção
antes apenas uma lembrança nostálgica, parecia apontar para algo mais profundo, algo sombrio. De repente, um barulho cortou o dia. Um grito estridente ecoou da casa de Dona Eloá, rompendo o feitiço da música. Um alarme em sua mente. Marcela se sobressaltou e a voz de Murilo desapareceu em um silêncio abrupto. O que foi isso? Ela se virou, o frio na barriga crescendo à medida que se aproximava da cerca. A curiosidade e o medo a chamavam. O menino, percebendo a tensão, parou, seus olhos grandes e preocupados. Dona Marcela, vamos ver o que aconteceu? Ele não hesitou. Juntos, foram até a casa da senhora enigmática. O pátio estava deserto, mas a porta da frente estava entreaberta. Um leve movimento indicando agitação interna. Dona Eloá? Marcela chamou, a voz trêmula. O silêncio a respondeu. Um arrepio subiu sua espinha. Com um impulso pisou firme e adentrou a casa. O cheiro de mofo e de algo mais, algo que ela não conseguia identificar, a envolveu. A luz entrava pela janela, criando sombras dançantes nas paredes. O coração de Marcela batia forte. Quando alcançou a sala, seus olhos se depararam com uma cena surreal. No chão, Dona Eloá estava caída, sua pele pálida como cera. Ao lado dela, uma caixa aberta exibia fotografias envelhecidas. O que eram aquelas imagens? Marcela se agachou, pegando uma delas. Um sorriso congelado de um jovem, Daniel. Ela parou. O mundo girava. As memórias começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Murilo, olhe isso! Ela exclamou, a voz quase um sussurro. O garoto se aproximou e examinou as fotos, a inocência em seus olhos se transformando em confusão. Mas esse é o Daniel? Como ele tem uma foto com Dona Eloá? Nesse instante, as mãos da senhora começaram a se mover e ela abriu os olhos, mas não estava realmente ali. Havia um brilho aterrorizante neles. Você não deveria estar aqui, disse Dona Eloá, a voz arrastada e cheia de dor. O passado é um lugar sombrio e perigoso. Marcela sentiu um nó na garganta, o coração acelerado. O que você sabe sobre o Daniel? O desespero transparecia em suas palavras. O medo tomou conta do ambiente, pulsando nas paredes em cada sombra. Ele foi um erro que se tornou um segredo. A verdade não é o que você imagina, disse Eloá, lutando para se erguer. A luz do dia parecia escurecer com suas palavras. Você precisa saber, Marcela. Antes de tudo, ele estava ligado a mim. Murilo só observava, a expressão de horror se desenhando em seu rosto. E o que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o tremor em sua voz evidente. Ele era só uma criança, mas queixou-se querendo entender toda a gravidade da situação. Dona Eloá respirou fundo, um sorriso trágico surgindo nos lábios. Daniel não partiu por sua escolha. Ele fez parte de um acordo que não deveria ter sido selado. A verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Marcela estava em estado de choque. A história, que parecia um luto, agora se revelava como um terreno movediço. O que você quer dizer? Que tipo de acordo? As palavras escapavam como se fossem sombras fugidias. Ele nunca teve escolha, Marcela. O amor que você sentiu era real, mas havia um preço a pagar. O segredo que não envolvia apenas vocês dois, mas algo muito mais sombrio. E naquele momento, tudo se transformou. O mundo conhecido de Marcela desmoronava ao seu redor, e ela sentiu um frio angustiante no peito. Você precisa descobrir a verdade.
A velha senhora continuou, a voz quase sussurrando. Antes que seja tarde demais. Marcela olhou para Murilo e ele a fitou com olhos assustados, sem conseguir compreender a complexidade daquela revelação. O que mais estaria escondido sob a superfície dessa história? Como a vida dela se entrelaçava com os mistérios de Dona Eloá e de Daniel. A inquietação crescia e o que deveria ser um dia comum, agora brilhava com a promessa de revelações devastadoras. Um novo caminho se abria diante dela, repleto de dor e esperança, e Marcela soube que precisava encontrar respostas. A vida que conhecia havia mudado para sempre. Marcela estava paralisada, o coração batendo descompassado. As palavras de Dona Eloá ecoavam em sua mente, mas a cena, Murilo ao lado dela, parecia um retrato de confusão e medo. O ambiente misturava uma tensão palpável com o mofo da casa, e uma certeza angustiante começava a se formar em seu estômago. Um acordo? De que tipo? Sua mente girava, buscando o significado entre aquelas sombras. Dona Eloá, ainda no chão, lutava para se levantar, mas a palidez de seu rosto sugeria que sua força estava se esvaindo. Você precisa entender, Marcela. Daniel fez um pacto, um preço para seu amor. A voz dela tremeu, quase uma súplica. As palavras deveriam ser enfáticas, mas a fraqueza se misturava a cada sílaba. Marcela, sem saber se deveria acreditar ou sentir compaixão pela mulher caindo, apertava os dedos até sentir dor. O que exatamente aconteceu? O que ele fez? O desespero batia forte, olhos arregalados, esperando uma resposta que parecia demorada. Ei, ele não está realmente morto. A morte não é o que você imagina. O ar ficou mais pesado. No que você está insinuando? A tensão no ar era eletricidade pura. Murilo parecia querer escapar, e Marcela sentiu um pavor que a deixava tonta. A luz da sala assumia um tom sombrio e evasivo. É como se a própria casa estivesse respirando, exalando segredos que não estavam prontos para serem revelados. Dona Eloá fechou os olhos. Um tremor percorreu seu corpo. Ele se tornou parte de algo maior. Marcela. Um ciclo de vida e morte que não deveria existir. O amor dele era o catalisador, mas algo deu errado. Muito errado. O coração de Marcela disparou. Que ciclo era esse? O que poderiam ter feito com Daniel? As palavras de Eloá pareciam uma profecia atormentada. Você precisa saber o que isso significa. A voz dela se tornou aguda. E antes que Marcela pudesse processar, algo estrondoso rompeu o instante. Um estampido retumbante reverberou pela casa, como um trovão. As janelas vibraram e o chão tremeu. E então a porta da frente se arrebentou, estilhaços voando como fogos de artifício. Uma figura estranha irrompeu, uma silhueta escura encapuzada, trazendo consigo uma onda de pavor. Dona Eloá, você nos traiu! A voz ressoou nas paredes e Marcela sentiu um frio correr por sua espinha. Era como se tudo em sua vida estivesse prestes a desmoronar. Você revelou o que não deveria. O desconhecido avançou e uma mistura de confusão e terror invadiu o ambiente. Murilo se encolheu e Marcela sentiu o impulso de proteger aquele garoto ingênuo. Vamos, Murilo, precisamos sair daqui, gritou, mas não havia como escapar. O desconhecido olhou diretamente para ela. Seus olhos resplandeciam numa intensidade aterrorizante. Você não tem ideia do que aconteceu. Do que você realmente é? Do que você está falando? A pergunta escapuliu de seus lábios. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele puxou algo de seu manto, uma pequena caixa de madeira. O ar ficou tenso.
uma sensação de que algo estava prestes a mudar. E então, ao abrir a caixa, uma aura de sombra se espalhou, e Marcela viu um colar. O colar tinha um pingente que brilhava com uma luz fantasmagórica, e quando a luz tocou o rosto de Marcela, uma onda de reconhecimento a atingiu. Aquela joia, ela reconhecia, mas de onde? Esse colar pertence a você, Marcela. Você é parte disso, parte deste ciclo. O mundo desabou ao seu redor. O que quer que a mulher tinha escondido não era só sobre Daniel, era dela também. Ela deu um passo atrás, o choque transparecendo em seu olhar. Ela mal podia acreditar. A conexão com o passado, a dor contínua, tudo começava a fazer sentido, mas de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O que você está dizendo? A voz dela era apenas um sussurro. Você não pode estar falando a verdade. Entretanto, a sensação de que tudo estava prestes a mudar se intensificava. Murilo a olhava com olhos arregalados, e o desconhecido se preparava para revelar mais. Você é a chave, Marcela, e se não agir, pode perder tudo. O que isso significava, exatamente? Mais importante, que tipo de futuro a aguardava? Marcela se sentiu envolvida em um mistério profundo. O caminho que parecia inevitável. O desafio se desenrolava diante dela, e a única certeza era que nada seria como antes. Marcela sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Dona Eloá, a revelação de que Daniel estava preso a um pacto, ecoavam em sua mente como um tambor acelerado. Encapuzado e carregando aquela caixa, tornou-se uma sombra que ameaçava engolir não apenas o momento, mas toda a sua vida. Ela tentou raciocinar, a lógica batendo de frente com a adrenalina que corria em suas veias. O que você quer dizer com isso? Marcela gritou, sua voz quase um desespero. Murilo ao lado parecia reduzido a uma miniatura de medo. Os olhos do homem encapuzado brilharam intensamente, uma luz estranha iluminando seu rosto. Você ainda não entendeu, garota. Ele se aproximou e a atmosfera ficou densa. Esse colar que você vê é a chave para libertar Daniel, mas também para abrir a porta do que ele realmente se tornou. As palavras dele eram veneno. Marcela sentiu a verdade se aglomerar na garganta e uma onda de pânico a tomou de assalto. Libertar? Abrir a porta? A confusão nas frases a deixava ainda mais incrédula. Do que você está falando? Você conhece a dor do amor, Marcela. Você viveu a perda dele. Mas isso é só uma fração do que está escondido. O colar não é apenas um símbolo, é um vínculo. Ele balançou a pequena caixa, e a luz refletiu em seu rosto de forma quase sobrenatural. Ele fez um contrato que o prendeu em um ciclo eterno. Você deve decidir, se quiser, marcar um novo destino ou deixar tudo como está. De repente, a casa tremeu violentamente. As paredes pareciam pulsar e as janelas estouraram em uma chuva de estilhaços. O pavor injetou-se na sala. A figura encapuzada foi projetada para o lado, enquanto um vento violento invadia o espaço. Era como se algo maligno estivesse se aproximando. Atraído pela verdade que estava prestes a ser revelada, Dona Eloá, Marcela gritou, mas o homem já se levantava, um brilho insano em seus olhos. Ele ergueu a mão e uma sombra densa começou a formar-se no ambiente. A escolha é sua, mas você deve fazer agora. Ele fez um gesto,
E Marcela sentiu a pressão do colar em seu pescoço, que agora ardia como se estivesse vivo. E nesse momento, um grito agonizante cortou o ar, fazendo todos congelarem. Era a voz de Dona Eloá, repleta de dor. Marcela, não! A verdade é mais perigosa do que você imagina. Com isso, a figura encapuçada sorriu. Um sorriso que ressoava como uma morte precoce. Ela sabe mais do que você, menina. Esta mulher, a quem você se dirigiu com uma chave, na realidade, é a porta que você deve abrir. Ela guardou segredos por tempo demais. Marcela olhou de volta para Dona Eloá. O que ela estava tentando dizer? Uma maré de desespero a dominou. O chão tremeu ainda mais, e ela percebeu que a casa estava se desintegrando ao seu redor. As paredes estavam se desfazendo em farrapos e a luz se tornava mais intensa, tão intensa que parecia consumir tudo. Você é a verdadeira responsável por isso, a figura disse, erguendo o braço com o colar em coleira. Se não tomar a decisão certa, tudo desmoronará. Você carregará isso dentro de você, como o peso de um histórico sombrio. Marcela sentiu um nó se formar em sua garganta, uma mistura de revolta e conflito. Poderia acreditar que a velha sabia mais do que deixava transparecer. Como isso poderia ser possível? O que realmente estava envolvido nesse pacto obscuro? A voz de Eloá, debilitada e triste, cortou os pensamentos frenéticos de Marcela. A escolha é sua, mas saiba, a escuridão não se dissipa com a luz do dia. Ela se alimenta de suas esperanças. A revelação a atingiu com a força de um tráfego de pensamentos. O que ela deveria fazer? Salvar Daniel significava mergulhar em um mundo desconhecido e possivelmente devastador. Ei! Murilo gritou, puxando-a pela mão. Vamos sair daqui! Mas Marcela estava paralisada. O colar pulsava, chamando-a. E uma ideia inimiga começou a brotar em sua mente. O que aconteceria se eu não tivesse nascido como quem sou? Se as peças da minha vida tivessem sido colocadas de maneira diferente? O tempo parecia ter parado. O desconhecido sorriu novamente, claramente sabendo que a semente da dúvida germinava. Faça sua escolha, Marcela, porque já não temos tempo. E nesse momento o chão debaixo dela começou a se abrir. Marcela olhou para Murilo e seu coração estava em pedaços. Ela sentia que tudo o que conhecia estava se desfazendo. Um destino sombrio se aproximava, e ela estava prestes a descobrir se poderia suportar isso. Você realmente sabe quem é, Marcela? A voz do encapuzado reverberou, como se a própria casa estivesse murmurando seu nome. Ela desejava entender, mas o caos girava à sua volta, e enquanto a escuridão se aproximava, ela percebeu que tudo o que acreditava até então poderia não passar de uma ilusão. O chão sob os pés de Marcela começou a se rachar, e ela sentiu a pressão do colar aumentando, como se tivesse vida própria. O encapuzado mantinha o olhar fixo nela, suas palavras gravadas na mente dela, enquanto a casa se desintegrava. O desespero tomava conta, mas algo mais profundo pulsava em seu coração. Eu não posso decidir agora, gritou, sua voz ecoando, enquanto a escuridão se aproximava como um maremoto. Murilo segurou forte a mão dela, os olhos marejados de medo. Marcela, por favor, vamos sair. Mas tudo ao redor parecia puxando para a tempestade que estava prestes a se desenrolar. Foi então que, em um movimento rápido, o homem encapuzado abriu a caixa com um gesto dramático. O colar, agora brilhando intensamente, lançou uma luz ofuscante que preenchia a sala. Marcela instintivamente recuou, mas em questão de segundos, a luz se apagou, revelando tudo em um obscuro silêncio. E ali, dentro da luz que tinha iluminado seus rostos, uma figura emergiu. Era Daniel. Ele estava ali, tão real, tão próximo,
mas seu olhar parecia vazio, como se uma parte dele estivesse perdida em um abismo. Marcela, ele sussurrou, mas a forma como disse seu nome fez seu coração se apertar. Não era a voz doce e cheia de amor que ela lembrava. Havia algo sombrio ali. Você não deveria estar aqui. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ela ofegou. Daniel, o que aconteceu com você? Estava acontecendo o tempo todo. As palavras saíram de sua boca como uma rajada. Murilo ficou estil, boca aberta, mal conseguia acreditar no que via. A aparição dele parecia um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Mas Daniel não parecia respondê-la. Ele olhava para a figura encapuzada, um misto de medo e reconhecimento. Você não pode fazer isso. Você não deveria estar aqui. A tensão no ar aumentou e o homem riu, um riso frio e profundo. Você não entende, Daniel. O que foi selado não pode ser desfeito. O amor que vocês compartilharam vem com consequências. Ele não estava falando de uma história de amor. Ele falava de um pacto de sangue, um acordo que envolvia mais do que eles dois. A atmosfera parecia pesada, como se o ar estivesse sufocando. Daniel então se virou lentamente para Marcela, seus olhos agora cheios de dor. Você não pode me salvar, porque não sou só eu. Parte de mim está presa neste mundo, mas há outra parte que ele hesitou e uma sombra cortou seu semblante, que você não pode conhecer. As palavras pairaram no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Marcela olhou para Dona Eloá, que estava ali, quase invisível no canto, com expressão de desespero e arrependimento. Marcela, é a sua escolha, mas não vai ser fácil. Para libertar Daniel, você pode perder tudo. Todos nós temos nossos segredos, e algunos nunca devem ser revelados. O que você quer dizer? O medo começou a consumir Marcela. O que mais você não me contou? É uma verdade que nem mesmo eu posso suportar. Você precisa saber. Você e ele estão conectados de uma forma que transcende tempo e espaço. O amor que você sentia não é só amor. Ele é parte de um ciclo e cada decisão sua pode quebrar ou cimentar essas correntes. As palavras dela ressoavam como um sino de alarme. E aquele momento se tornava ainda mais claustrofóbico. O homem encapuzado se aproximou de Daniel e a conexão entre os dois fez os olhos de Marcela se arregalarem. Você já foi marcado, Daniel. Portanto, não apenas ela, mas você também está ligado a esse destino. Naquele instante, uma realidade maior nascia diante dela. Daniel não era uma vítima. Ele sempre foi uma peça nesse jogo obscuro. E de repente um eco passado reverberou em sua mente. Risadas em um verão, mas também acordos não ditos. Segredos que circulavam na comunidade. Tudo começou a se entrelaçar em uma rede de traição. Não, não me diga isso! Marcela gritou, balançando a cabeça. A única pessoa que ela amou estava amarrada a uma dívida que ela desconhecia. Poderiam ser eles os salvadores ou os destrutores um do outro. O chão, sob eles, continuava a se abrir, e Marcela percebia que a escolha não estava apenas entre salvar Daniel ou deixá-lo. Era sobre o que ela estava disposta a sacrificar. Eu não sei se posso fazer isso. Murilo a apertou ainda mais, e em um movimento apressado,
Daniel se inclinou. Você é mais forte do que imagina. Lembre-se, sempre há um preço a se pagar. A escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. E com isso, a casa desmoronou ao redor deles, levando consigo essa nova e devastadora verdade. Marcela sentiu o peso do mundo nos ombros e a obscuridade se aproximando. O que ela realmente era? E o que Daniel verdadeiramente teria a dizer? As respostas começaram a se dissolver, e tudo o que restava era o eco de uma escolha prestes a ser feita. Marcela sentiu o chão tremer sob seus pés. O ar parecia ficar denso, e o tempo começou a escorregar por entre seus dedos como areia. Daniel estava ali, bem na sua frente, e a conexão que ela sempre desejou pareceu tão próxima, mas ao mesmo tempo distante e cheia de sombras. O homem encapuzado se esgueirava ao redor deles, intensificando o clima de tensão. Cada segundo parecia um grito, e cada respiração um pedido de ajuda. Precisamos sair daqui, Murilo clamou com a voz trêmula. Mas Marcela estava paralisada, seus olhos fixos no rosto vazio de Daniel. Um vazio que pulsava com uma dor familiar. Você não pode decidir agora, Daniel insistiu, seus olhos tentando alcançar a sanidade em meio à tempestade. A luz da sala piscava, e o som de vidros quebrando deixava tudo mais caótico. Então aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e de repente tudo silenciou. Quase que em câmera lenta, o chão se fendeu em duas direções, um buraco negro se formando bem embaixo deles. Naquele instante, algo emergiu, como uma onda de escuridão. A figura encapuzada sorriu e, em um movimento brusco, afastou os braços, como se quisesse abraçar aquela escuridão faminta. Você não pode salvar a si mesma, ele gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Porque você é a fonte do que Daniel se tornou. As palavras ressoaram, reverberando nas paredes e na mente de Marcela. Fonte? O que ele queria dizer? Um frio intenso surgiu em sua espinha, e a verdade começou a desmoronar. Deixe isso de lado, não escute, Daniel gritou, seu rosto atormentado, como se estivesse lutando contra algo muito maior do que eles. Não conclua nada, você não pode vê-lo. Mas a maré de dúvidas já estava crescendo. Um ceticismo que começou a se transformar em pânico. Marcela não conseguia discernir entre o que era real e o que era apenas uma armadilha de sua própria mente. O que você está dizendo? O que você fez, Daniel? Sua voz quase se quebrou. Uma desigualdade se estabelecia entre eles, como se um abismo já os separecesse. Então, do meio da escuridão que surgiu uma figura familiar. Dona Eloá, pálida e drenada, mas com um brilho quase espectral em seus olhos. Não acredite nele, Marcela! Ele não é quem parece ser. Sua voz, antes fraca, agora ressoava com uma força inesperada, como um espírito se elevando. Ele é o que mantém a escuridão viva. O homem encapuzado deu um passo à frente, rindo com desdém. A velha quer proteger você? Por quê? Ela sabe que o verdadeiro erro dela foi permitir que você entrasse nesse jogo. Você é um elo que não deveria existir. Ele se virou para a escuridão, gesticulando. Você não percebe? Você é a única que pode quebrar o ciclo, mas ao mesmo tempo é a única que pode solidificá-lo. Marcela sentiu seu coração acelerado. O que estava acontecendo?
O caos girava ao seu redor e verdades ocultas foram sendo reveladas. Murilo, assombrado, olhava para os dois com uma inocência perdida. Ele não devia estar ali. O que estava acontecendo não era apenas um jogo de amor ou um pacto. Era um jogo de vidas. Então, em um movimento inesperado, a figura encapuzada puxou um objeto de dentro do manto. Era o colar, agora ornamentado com uma joia que pulsava em uma cor avermelhada, como se estivesse vivo. Aqui está o seu verdadeiro legado, Marcela. Ele pertencia a você antes mesmo de você nascer. Ele exclamou, a voz ecoando nas estruturas da casa desmoronando. Use-o a seu favor ou deixe que seu amor se consuma. Marcela olhou para Daniel, depois para Murilo, seu coração em pedaços. A revelação a atingiu com a força de uma onda. O que ela realmente era? O colar, a chave para tudo. Cada escolha que havia feito, cada lágrima derramada, a dor de perder Daniel, tudo tinha um peso que ela não conseguia suportar. Eu não posso ser o que você quer que eu seja. Mas a escuridão agora estava muito próxima, sussurrando promessas e ameaças. O que era aquela verdade? E pior, o que mais estava escondido sob o véu da memória? Marcela sentiu a pressão aumentar e sabia que algo estava prestes a se romper. Seria o amor que ela acreditava sentir por Daniel? Ou a liberdade que nunca teve, escondida naquele colar? A casa continuava a desmoronar, e tudo o que restava era a sensação de que o pior estava por vir. Decida, Marcela! A voz de Dona Eloá ecoou em seu coração. Mas o que escolher? A ponta de seus dedos sentia a energia do colar, pulsando, chamando. E enquanto a escuridão engolia tudo, ela soube que qualquer escolha que fizesse a levaria a um destino que não poderia imaginar. Algo capaz de mudar não só sua vida, mas de todos ao seu redor. O chão sob os pés de Marcela começou a se abrir e a escuridão estava muito próxima. O colar pulsava intensamente em seu pescoço, como se estivesse chamando seu nome. Daniel a olhava, os olhos dele cheios de tristeza e urgência. Você precisa decidir agora! Ele implorou, a voz ligeiramente tremida. O homem encapuzado sorriu de um jeito maligno, a luz fraca da sala refletindo em seu rosto. Escolha sabiamente, Marcela, porque essa decisão não afetará só você. As palavras dele ecoaram como um sino de alerta. Murilo, apertando a mão dela, estava prestes a entrar em desespero. A tensão estava por toda parte, e o ar quente da sala parecia sufocante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um rugido, alto e ensurdecedor, reverberou através das paredes, fazendo com que a casa tremesse, como se estivesse viva. O que é isso? Marcela gritou, seus olhos se arregalando em pânico. Em um instante, tudo ao redor parecia desvanecer. A luz se distorcia e uma sombra tomou o lugar de Daniel. A figura encapuzada levantou a mão e a escuridão começou a girar em torno deles. Ninguém pode escapar do que já foi decidido. O destino não é algo que se possa mudar. O homem parecia mais demoníaco a cada segundo que passava. Mas antes que Marcela pudesse reagir, uma faísca de luz irrompeu. Era a figura de Dona Eloá, irrompendo na sala, com um brilho de poder que ofuscou a escuridão. Não, você não pode, ela começou, mas foi interrompida quando uma linha de luz se fez entre ela e o encapuzado.
Um momento de tensão pesada. Você não pode controlá-la, gritou. Então, como um relâmpago, uma onda de energia atingiu o ambiente, fazendo Marcela e Murilo serem arremessados para trás. A luz da sala se canalizou em um único ponto, e as paredes começaram a se fragmentar. O rugido intensificou, preenchendo o espaço. Havia um peso nas palavras de Dona Eloá. Era como se a senhora tivesse invocado algo muito mais forte do que eles podiam imaginar. Você sempre soube. O encapuzado gritou, sua voz irada ressoando como um trovão. E, num movimento rápido, ele retirou a capuz, revelando o rosto. Era um rosto conhecido. Marcela congelou. Não podia ser. Ricardo! Daniel exclamou, a expressão dele mudando instantaneamente de desespero para um misto de raiva e choque. A sala estava em caos, as rachaduras se alargando, mas essa revelação paralisou o tempo. Marcela olhou para ele e a confusão tomou conta. Você não é só um estranho. Você é... A voz de Marcela falhou enquanto os pedaços da verdade se encaixavam em sua mente. Você é irmão de Daniel. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso de amor. Era um sorriso carregado de desprezo. Sim, e você, minha querida, sempre esteve no centro deste jogo. Nunca soube que era parte do nosso legado. O colar pertence a você, mas não é o que você pensa. Marcela sentiu que seu mundo desabava. O que ele estava dizendo? A conexão dela com Daniel e toda a história que cercava sua família começou a girar como um furacão. E a peça que faltava estava bem debaixo do seu nariz o tempo todo. Mas como? Por quê? E o que isso significava para eles? Diga-me o que você quer dizer. Marcela gritou, o medo se misturando à raiva. O que sou eu nesse jogo? O que fazer com o colar? Você é a chave, Marcela. Sempre foi. E agora você precisa escolher. Liberar Daniel ou deixar que a escuridão consuma tudo. Ricardo riu baixinho, como se já soubesse da decisão dela. O pânico no peito dela se transformou numa confusão aterradora. As pessoas que ela amava estavam interligadas de uma forma sombria que não conseguia compreender. O ambiente estremeceu e Dona Eloá tentou se aproximar. Marcela, precisa se concentrar. Não deixe que ele a guie para a escuridão. Então, ao olhar para Daniel, o coração dela se encheu de uma dor cortante. O que escolheria? E quem realmente era nessa história? As linhas do passado estavam se entrelaçando, revelando que o amor que todos buscavam era, na verdade, uma armadilha. A dor e a verdade a cercavam, e enquanto a escuridão avançava, ela soube que sua escolha definiria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Marcela sentiu o chão tremer sob seus pés. O ar estava pesado, como se todas as verdades fossem se chocar a qualquer momento. Ela olhou para Daniel. A vontade de ir até ele crescia, mas o medo a paralisava. O homem encapuzado, Ricardo, sorria de forma tão fria que o estômago dela revirava. As palavras dele ecoavam na mente dela, formando um turbilhão de confusão. Você precisa decidir agora! O tom dele era como uma ordem, mas ao mesmo tempo tinha uma pitada de desespero. A escuridão girava ao redor, ameaçadora. Dona Eloá, com a luz que parecia lutar contra as sombras, tentava manter a calma, mas estava evidentemente abalando. Marcela, não escute Ricardo! A verdade é mais complexa. Então, algo inesperado aconteceu. Um som explosivo irrompeu, como uma bomba estourando no ar. A sala tremeu e as paredes começaram a se desintegrar, como se fossem feitas de papel.
Com o barulho, uma luz intensa surgiu, ofuscando tudo à sua volta. Marcela tampou os olhos instintivamente, e quando a luz se dissipou, algo chocante foi revelado. Uma figura! Não era Daniel, não era Ricardo, era um terceiro indivíduo, uma mulher jovem, com um olhar firme e decidido. Seus cabelos longos e escuros brilhavam como se estivessem sob um raio de sol, mesmo com a luz tênue da sala. A intensidade em seu olhar fez o coração de Marcela parar por um momento. "Chega!" a mulher gritou, com uma voz que ecoava como um rugido. "Chega de mentiras!" "Quem é você?" Marcela perguntou, sua voz trêmula, mas curiosa. A mulher se virou para ela, e algo na expressão dela fez com que Marcela se sentisse estranhamente conectada. "Eu sou a sombra que você nunca quis reconhecer." Revela, e cada palavra dela parecia cortada por uma dor profunda. "Eu sou a conexão entre você e Daniel. Sou a razão pela qual ele está preso." Daniel e Ricardo olharam em choque, e Marcela sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. "O que você quer dizer?" A pergunta escapuliu de seus lábios. Cada segundo estava carregado de uma tensão insuportável. "Você é a reencarnação do nosso amor, Marcela. Fui além deste ciclo, mas Daniel e eu, nós sempre estivemos juntos. O colar que você usa era meu." A revelação lhe acertou como um soco no estômago. Um frio intenso percorreu todo o seu corpo. Marcela se sentiu desmaiar. O que aquela mulher estava dizendo não fazia sentido. "Não, isso não é verdade." Daniel tentou protestar, mas a mulher continuou. "Você precisa entender, Marcela. Foi um pacto. Daniel não é apenas seu amor. Ele é meu também. E por sua causa, ele deve enfrentar o que fizemos. O que ele fez." Durante um momento, o tempo parecia congelar. Marcela olhou para Daniel. Um misto de amor e dor. Por que ele nunca mencionou isso? Por que nunca falou sobre a mulher que parecia tão próxima dele? Os sentimentos dela em relação a ele se tornaram uma montanha russa. O que ela deveria sentir? Isso é impossível! Ricardo gritou, quebrando o silêncio. "Você não pode ser!" Mas a mulher não se deixou abalar. "Eu sou", ela afirmou com firmeza. "E a escolha agora é dela." E Marcela, balançando a cabeça em descrença, percebeu que tudo que acreditava estar construído, na verdade era apenas uma camada superficial de enganos. "Então, o que eu faço?" O desespero tomou conta da voz dela. Um nó formou-se na garganta. A mulher sorriu suavemente pela primeira vez. Cheia de uma tristeza profunda. "Só você pode quebrar o ciclo. Escolha. Liberte Daniel ou o condene novamente a este destino." E enquanto as palavras ecoavam, uma força invisível empurrava Marcela para frente, como se estivesse sendo chamada para algo mais. A escuridão ao redor parecia ansiosa, esperando sua reação. O colar pulsava em seu pescoço, sua essência mais viva do que nunca. "Mas o que acontece se eu libertar?" A voz dela tremia. "Você arrisca tudo. O colar, ele pode não só libertar o amor, mas também revelar a verdade das sombras. É um risco inteiro. A verdade pode ser devastadora." O silêncio tomou o espaço, e Marcela sentiu o peso de milhões de reais em decisões na balança. O que mais poderia estar escondido? Os olhares de Daniel e Ricardo estavam fixos nela. Expressão de medo, expectativa, tudo misturado. O que uma escolha poderia fazer? Marcela sabia que a hora de decidir havia chegado. E embora sentisse uma esperança dançando ao fundo, o medo da verdade à frente estava pronto para engolfá-la a qualquer momento.
Enquanto Marcela processava as palavras da mulher misteriosa, uma tensão crescente enchia o ar. As cores ao redor pareciam desbotar e tudo ficou em um tom cinza. O colar pendurado em seu pescoço pulsava com uma energia própria, quase como se estivesse reagindo aos sentimentos de todos ali. Ela sentia o olhar de Daniel fixado nela, um misto de amor e temor. Ele parecia tão próximo, mas ao mesmo tempo os mundos deles estavam se separando de forma irremediável. Marcela, fique calma, Murilo disse, o pânico em sua voz fazendo ecoar no silêncio. Você deve decidir. Mas o que poderia escolher? Aquela revelação desafiava tudo o que ela acreditava. Poderia a mulher à sua frente realmente ser a verdade? Por que você nunca me disse nada, Daniel? O coração dela se apertou. Ele desviou o olhar, e a dor em seu rosto cortava mais fundo do que qualquer palavra. Ricardo, rindo de forma sarcástica, parecia se alimentar do clima de incerteza. Então você finalmente entendeu, não é? O amor de vocês dois não é tão simples. A vida nunca é simples. Cale a boca, Daniel, disparou, seu olhar ardente de indignação. Os tremores no chão tornaram-se mais intensos e a casa continuava a desmoronar ao redor deles. A mulher misteriosa ergueu uma mão, como se quisesse intervir. É hora de quebrar o ciclo. Você, Marcela, deve escolher. Liberte Daniel ou permita que o horror se repita. O peso nas palavras dela era palpável. A pressão aumentava e Marcela mal conseguia respirar. Não queria ser a responsável pela condenação de ninguém, mas não podia ficar ali, indefesa. Calma, por favor, ela gritou, mas as emoções a consumiam. O céu fora da janela escureceu, como se o próprio mundo estivesse assistindo a essa cena fatídica. E então, no momento de desespero, Marcela sentiu que algo na sala havia mudado. Uma energia estranha começou a pulsar e se contorcer. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um grito cortante ecoou, quase como se a casa estivesse gritando. Não! A voz de Dona Eloá ressoou com poder. Mas antes que pudesse dizer mais, o colar eliminou-se numa luz ofuscante. Uma onda de energia os atingiu, e Marcela, insegura, teve de apertar as mãos contra os ouvidos. A luz tomou conta de toda a sala, e então tudo ficou em silêncio. Depois, como um filme em câmera lenta, tudo começou a se desenrolar. A mulher misteriosa caiu de joelhos, com a cabeça entre as mãos, enquanto uma escuridão começava a engolfá-la. Está feito, ela sussurrou, seu corpo tremendo. Cada palavra dela parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. Nesse instante, Ricardo, com um olhar furioso, se virou para a mulher. O que você fez? Você não pode ser tão tola! Ele foi em direção a ela, suas mãos levantadas em um gesto ameaçador. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma energia violenta irrompeu. O chão sob eles se partiu, revelando um abismo negro que parecia sugá-los. Marcela sentiu seu corpo sendo puxado para a borda, e em um último desespero, Daniel avançou, pegando-a pelo braço. Não a deixe ir! Mas no momento seguinte, um estrondo ensurdecedor ressoou, e o colar em torno do pescoço de Marcela se fragmentou. As pedras do colar se espalharam pelo ar como estrelas se despedaçando. Marcela ficou paralisada, seu coração parando na frustração. O que está acontecendo? E quando a poeira assentou, algo incrível aconteceu. A mulher misteriosa, ao invés de desaparecer, se ergueu.
seus olhos agora brilhando com uma luz sinistra. Você pensou que estava livre? Você não entendeu nada. A expressão de Marcela se contorceu em horror. Do que você está falando? O pânico a consumia. O que estava se desenrolando diante dela mudava tudo. A mulher não era apenas uma testemunha. Ela era parte integrante do ciclo. Você é parte de um plano muito maior, Marcela. Ela riu sarcasticamente. Daniel nunca foi o que você pensou. E agora você deve decidir, não só entre amá-lo ou não, mas entre libertá-lo ou prendê-lo a algo que você não pode compreender. As palavras ressoaram como trovão, e Marcela sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. O que mais ela não sabia? O que mais estava prestes a se revelar? O ciclo não se encerrava. Era apenas o começo de algo ainda mais aterrorizante. E cada escolha tinha um preço. O que ela faria agora? A sala estava mergulhada em uma tensão insuportável. Marcela sentia a pressão do colar ao redor de seu pescoço, pulsando como um coração em desespero. A mulher misteriosa a encarava, e a escuridão ao redor parecia se agitar, pronta para devorar tudo. Você precisa decidir, gritou seu olhar fulminante. Marcela ficou imóvel, tentando processar a avalanche de revelações. Daniel, angustiado, a observava, esperança e medo se misturando em seu olhar. Eu confiei em você, Marcela. Lute por nós. A cada palavra, o chão sob ele se abria em fissuras, como se o próprio universo estivesse fazendo suas contas. Mas como posso decidir? O que quero não parece suficiente. As lágrimas brotaram nos olhos de Marcela. Seu coração pesado. A dor da escolha se transformava em uma tortura insuportável. Você é a chave, sempre foi, a mulher exclamou. Mas Marcela só conseguia pensar nos rostos de Daniel e Murilo. O que o pacto poderia significar? E se ela falhasse? O passar dos segundos parecia uma eternidade enquanto a pressão aumentava. Dona Eloá, de pé, observou a cena com um semblante triste. Marcela, você precisa crer em si mesma. O amor é poderoso, mas a escolha deve ser sua. Com um gesto suave, a velha envolveu a sala em uma luz suave, tentando dissipar a escuridão. A mulher misteriosa, agora furiosa, se virou. Você está prestes a fazer um erro monumental, Eloá. O que não se revela sob a luz? E nesse instante, Marcela sentiu uma centelha de determinação. Não! Eu vou escolher. O colar começou a brilhar intensamente, iluminando a sala. Sentiu a luz aquecer seu coração. E ao olhar nos olhos de Daniel, a verdade apareceu em flashes nas memórias. Eu escolho a liberdade, a minha e a sua, gritou, segurando firme o polar. A luz emanava dela e a escuridão começou a recuar. Uma explosão de energia preencheu o espaço e a corrente de amor se fortaleceu. Marcela, não! Daniel exclamou, mas era tarde demais. Uma onda arrebatadora a envolveu e a luz a puxou para um novo horizonte. A sala explodiu em cores e ela sentiu seu corpo ser levantado, como se de repente todas as correntes do passado estivessem quebradas. Quando a luz finalmente se dissipou, Marcela encontrou-se em um campo. Ao seu redor, flores desabrochavam e o céu estava limpo e radiante. Na distância, ela viu Daniel, um sorriso de alívio em seu rosto. Os dois se aproximaram e, ao se encontrarem,
Ela o abraçou apertado, o amor entre eles resplandecendo como nunca. Você me salvou, Marcela. Você quebrou o ciclo, ele sussurrou. Uma onda de liberada energia os envolveu e tudo parecia se alinhar finalmente. Mas uma parte dela ainda sentia a escuridão à espreita. Mas e o que aconteceu com todos? E Dona Eloá? E o Ricardo? Lembrou-se deles em meio à sua felicidade recém-descoberta. Daniel olhou para ela e seus olhos brilharam com uma mistura de amor e preocupação. Ainda há segredos por aí. O passado pode nunca ser completamente enterrado. Os dois sabiam que o caminho à frente não seria simples, mas era um novo começo. A ligação deles agora era mais forte do que qualquer pacto sombrio. E enquanto caminhavam juntos por aquele campo iluminado, Marcela percebeu que a escolha de um novo caminho estava apenas começando. Poderiam enfrentar qualquer sombra juntos. Agora, temos um último pedido para você que chegou até aqui. Se inscreva imediatamente em nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e de se unir à nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo!